Oi pessoal! Que bom tê-los conosco! Neste vídeo nós vamos falar sobre um dos assuntos mais conhecidos da disciplina Administração Financeira ou Matemática Financeira, que é o cálculo dos juros simples e juros compostos. Antes de começarmos a olhar a matéria, gostaria de pedir para que dê um like no vídeo, para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Para começar, e a gente possa acompanhar a matéria juntos, podemos entrar no site www.formulasdeengenharia.com.br. No site, o seguinte filtro será selecionado. Lá no menu principal, selecione Engenharias. Vamos selecionar Engenharia de Produção. Depois, selecione a disciplina Administração Financeira. Por fim, selecione o assunto Juros Simples e Juros Compostos. Pode-se observar nesta tela 4 botões. 2 botões que correspondem às equações do cálculo dos juros simples e 2 botões que correspondem às equações do cálculo dos juros compostos. E após clicá-los, podemos calcular essas equações. No entanto, somente iremos fazer isso ao final do vídeo. Agora vamos olhar teoria para entendermos melhor como realizar os cálculos. Os juros simples e os juros compostos estão presentes no cotidiano das pessoas. Essas modalidades de cobrança de juros têm a função de remunerar o capital, seja no momento da obtenção de um empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou investimento. São elementos dos juros: o capital, os juros, a taxa de juros, o tempo e o montante. Agora explicando cada um deles. Capital é o valor inicial de uma operação financeira. É o valor aplicado, caso em que é um investimento, ou tomado como empréstimo, caso em que é um financiamento. Juros é a remuneração obtida pelo uso do capital em um intervalo de tempo. No caso de um investimento, quantidade que se ganha com a aplicação. No caso de um financiamento, quantidade que se paga pelo valor tomado emprestado. A taxa de juros é um coeficiente que define o valor do capital por unidade de tempo. Por exemplo, taxa de juros é igual a 15,5%, ou em forma de fração, ou 0,155. Tempo é o número de períodos em que se desdobra a operação. Montante é o valor final, resultante da operação financeira, que é expresso como a soma entre juros e capital. A diferença entre os juros simples e os juros compostos está na forma de cálculo. Veremos com detalhes o cálculo dos juros simples e compostos para entender isso um pouco melhor. Agora, detalhando os juros simples. Os juros simples são uma porcentagem aplicada a um capital inicial em um determinado tempo. Os juros simples possuem as seguintes características. A forma de crescimento é linear, em que os juros de cada período são os mesmos. Utilizado com mais frequência em compras a prazo, cobrança de impostos atrasados e financiamentos. Os juros incidem somente sobre o capital inicial. Os juros não são capitalizados. A fórmula dos juros simples é dada pela seguinte equação. Juros é igual ao capital inicial, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Ou, montante é igual ao capital inicial, vezes 1, mais a taxa de juros, vezes o tempo. Observação: a taxa de juros deve estar na equação na sua forma unitária. Para finalizar a teoria, vamos ver os juros compostos. Os juros compostos são uma taxa percentual aplicada sobre o valor inicial e também sobre os juros anteriores. Os juros compostos possuem as seguintes características. A forma de crescimento é exponencial, ou seja, os rendimentos em cada período são incorporados ao capital. Utilizado com mais frequência em operações do mercado financeiro, principalmente investimentos. Os juros incidem sobre o montante inicial acrescido dos juros acumulados nos períodos anteriores. Os juros são capitalizados. A fórmula dos juros compostos é dada pela seguinte equação. Montante é igual ao capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo. Ou, juros é igual ao capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juros, elevado ao tempo, menos 1. Observação: a taxa de juros deve estar na equação na sua forma unitária. Bom, agora, vamos pôr em prática o que vimos na teoria. Começando pelo cálculo dos juros simples. Temos 2 botões que correspondem ao cálculo dos juros simples. A utilização vai depender do que estiver disponível de dados para resolver a questão. Se quiser achar os juros, pode-se usar esta equação. Já se quiser achar o montante, pode-se usar esta outra equação.
Vamos selecionar primeiro a equação em que se quer os juros. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Como eu quero achar os juros, vou supor os seguintes valores. Capital inicial de 1.200. Um tempo de 14 meses. E uma taxa de 2% ao mês. Com os campos preenchidos, clicamos no botão calcular, e encontramos um juros no valor de 336. Agora usando os mesmos dados, mas querendo achar o montante. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Para achar o montante, vamos utilizar os mesmos valores da questão anterior. Capital inicial de 1.200. Um tempo de 14 meses. E uma taxa de 2% ao mês. Com os campos preenchidos, clicamos no botão calcular, e encontramos o montante no valor de 1.536. Para terminar as questões, vamos calcular os juros compostos. Agora temos também dois botões. Semelhante ao que fizemos nos juros simples, a escolha depende do que queira obter como resposta. Vamos selecionar primeiro a equação em que se quer os juros. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Como eu quero achar os juros, vou supor os seguintes valores. Capital inicial de 2.000. Um tempo de 4 anos. E uma taxa de 3% ao ano. Com os campos preenchidos, clicamos no botão calcular, e encontramos um juros no valor de 251. Agora usando os mesmos dados, mas querendo achar o montante. Primeiro, clicamos no botão correspondente. Depois, selecionamos os campos que deverão ser preenchidos. Para achar o montante, vamos utilizar os mesmos valores da questão anterior. Capital inicial de 2.000. Um tempo de 4 anos. E uma taxa de 3% ao ano. Com os campos preenchidos, clicamos no botão calcular, e encontramos o montante no valor de 2.251. É isso. Acabamos mais um vídeo. Agradecemos por ter assistido e nos vemos na próxima. Até logo!